Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas, para entendermos a vontade de Deus, a essa vontade nos submetermos e não sermos escravos dos nossos desejos, das nossas paixões, não sermos escravos do pensamento natural, mas vivermos segundo a vontade de Deus. Por isso, a nossa vida se traduz em quê? Na obediência por fé. Que se trata de fé? O conhecimento da vontade de Deus, a compreensão da sua vontade e a submissão a essa vontade, ou seja, o conhecimento das palavras de Cristo. E a fé a gente precisa entender que ela provém de Deus por aquilo que Ele fala, por aquilo que Ele nos mostra por suas promessas. Por isso a palavra, o conhecimento da palavra de Cristo é fundamental, pois só assim viveremos segundo essa vontade. E a fé se traduz o quê? Na obediência. É a obediência por fé. Vivemos uma vida desta maneira, não de outra. E isto Paulo fala em Romanos, no capítulo 16, 25 e 27, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. O que se traduz a nossa vida? Obediência. Obediência por fé. Isso que a gente precisa entender. Não se trata do que nós vemos, não se trata do que nós sentimos, não se trata do que nós desejamos, mas de conhecermos, compreendermos, entendermos a vontade de Deus e a essa vontade nos submetermos, mas com entendimento, com discernimento espiritual, segundo a mente de Cristo e não segundo o pensamento natural, não pelos princípios e fundamentos do pensamento natural, mas pelos princípios e fundamentos de uma vida que conhece a vontade de Deus, ou seja, segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Ele estabeleceu. Precisamos entender isso, é disto que trata o reino de Deus, é disto que trata o evangelho que pregamos, que anunciamos, que vivemos. Por isso, não se trata de religião, não se trata de religiosidade, não se trata de obediência a mandamentos no sentido estrito de que se fizermos, alcançaremos a salvação, o favor e a misericórdia de Deus. Não se trata disso. Temos que entender, viver o reino de Deus, viver o evangelho, se trata de conhecer a Deus, conhecer sua vontade e a essa vontade nos submetermos, pois só assim experimentaremos a verdadeira vida, experimentaremos a vida de Deus que nos é concedida por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós fomos salvos, reconciliados com Deus, temos da vida de Deus, por meio da obra de Cristo na cruz, em nosso favor. É na cruz que Jesus cumpriu, estabeleceu, realizou a justiça de Deus, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é o que Deus tinha guardado desde os tempos eternos. Precisamos entender que é disso que trata o Evangelho. Nós somos unidos com Deus, nós somos inseridos na vida de Deus, recebemos desta vida, somos inseridos na família, participamos desta vida. Para quê? É isso que a gente precisa entender. Não é para sermos religiosos, mas para prestarmos um serviço a Deus, ou seja, no sentido de agradá-lo, de satisfazê-lo. Cantamos para deixá-lo contente. É isso? Não, não é. Isso que a gente precisa entender. Não se trata disso o Evangelho. O Evangelho se trata de conhecer a vontade do Pai, viver segundo essa vontade, expressando e revelando Cristo ao mundo. Por isso, quando a gente lê, embora a tradução talvez não esteja muito correta,
quando diz lá a grande comissão, ide por todo mundo, no sentido de ser uma ordenança, e não é disso que trata na realidade de indo, ou seja, vivendo, andando por todas as nações, por todos os lugares, devemos anunciar, revelar o reino de Deus, manifestar a justiça de Deus, sermos servos da justiça no sentido de vivermos segundo aquilo que é a vontade do Pai, no revelar do reino, no manifestar da misericórdia, da graça, da compaixão, de amarmos as pessoas como Cristo amou, se ofertando em favor delas, ou seja, em nosso favor, para que pudéssemos conhecer a Deus. Assim como Ele fez, nós devemos fazer. Seja por aqueles que são imaturos na fé, que não conhecem a vontade de Deus, mas que se submeteram a Cristo e querem conhecer. E aqueles que ainda não conhecem. Então, neste processo de ir pela vida, passando pelas situações, passando pelas pessoas, conhecendo pessoas, devemos revelar o reino de Deus, manifestar a justiça de Deus, falarmos acerca de nosso Deus, da salvação recebida, da graça recebida, da misericórdia recebida, mas principalmente expressando isso, expressando o conhecimento de Deus, pois a vida eterna está em conhecer a Deus, não é em outro lugar, não é fazendo outra coisa, mas revelando quem nós já conhecemos, e precisamos crescer nisso e amadurecer, para que ele possa ser conhecido, revelado, expresso e manifesto, não só por intermédio de nossas vidas, mas principalmente por meio da igreja, porque é através da igreja, da família de Deus, do ajuntamento dessa família, que Deus é revelado ao mundo. Nós não vivemos Deus na nossa individualidade, no nosso isolacionismo. Nós expressamos e revelamos Deus na comunhão, no andar junto, nos atritos, nas diferenças, na maneira como lidamos com isso. Que a gente possa entender isso, crescer, amadurecer e ser expressão do Pai no mundo, revelando Cristo, como é do seu desejo e da sua vontade. Por isso as nossas vidas, ela é expressa pela obediência por fé. E qual é o mandamento de Cristo? Que nós amemos uns aos outros como Ele amou. E Ele amou ofertando, se sacrificando, morrendo, para que nós pudéssemos conhecer o Pai. E a gente precisa entender que a nossa vida deve ser e tem que ser uma oferta em favor da vontade do Pai, para que as pessoas possam conhecê-lo. Que a gente possa entender isso e nos submetermos a essa vontade, em obediência, por fé, não pelo que vemos. Que a graça, a paz e o amor de nosso Deus esteja contigo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.